Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do VemSeg. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 2 de agosto e essa semana nós vamos estudar da designação do VemSeg da sessão 85 à sessão 87. São 3 sessões aí para nós estudarmos essa semana e eu já te pergunto qual desses, dentro dessa sessão, qual é a sua escritura do coração? Qual escritura te chamou mais a atenção? Bom, compartilha comigo aí. Hoje, né, eu vou compartilhar com vocês a sessão 86, versículo 3, bem no finalzinho. Mas antes eu quero ler 2 comentários aqui no meu canal Escola Dominical Brasil, tá bom? Eu vou ler aleatoriamente aqui, eu vou ler da Rose Araújo, ela diz assim: obrigado, irmão Vanderlei, foi maravilhosa a live. Então ontem eu participei de uma live no canal do Vitor Neres, né? Muito obrigado às pessoas que puderam me apoiar lá nesse projeto, assistiram a live comigo. E também agradecer as pessoas que assistiram posteriormente, né? Porque ficou gravado lá. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar aqui no final da descrição de novo a live aqui, o link. Se você quiser assistir, vai lá e assista, tá bom? Muito bom. Outra mensagem é da irmã Marigá. Ela diz assim: bom dia, você diz para estudar o livro de Mórmon diariamente, mas como seria? Aleatoriamente ou pegar do começo? Bom Mari, né, o mandamento do Senhor é que nós devemos sempre ler o livro de Mórmon, tá bom? Esse é o mandamento. Então a maneira que nós vamos fazer é menos importante do que deixar de cumprir o mandamento do Senhor. Por exemplo, é mais importante estar estudando diariamente do que a maneira que você vai utilizar para estudar. Eu estou estudando agora o livro de Mórmon 5 minutos por dia, tá bom? Eu estou pegando o versículo, eu vou lendo todo o rodapé. É um estudo bem demorado mesmo, ler dessa maneira, estudar, buscando cada rodapé ali, mas traz um grande aprendizado. Se você não leu ainda o livro de Mórmon de capa a capa, é muito interessante você pegar do começo e ir até o final, para você pegar um contexto histórico ali e entender melhor, tá bom? Mas pode ser aleatório também, né? Eu acho que essa é uma inspiração que você pode ter, tá bom? A maneira que você deve estudar o livro de Mórmon. O importante é guardar o mandamento, tá bom? De estudar sempre. E esse é o objetivo desse canal. O Senhor pediu para que nós estudássemos todos os dias o VemSeg, as designações do VemSeg. Então, com esse propósito, eu estou aqui, para nós estudarmos juntos. E eu convido vocês a fazer parte desse estudo. Esse mês agora que passou, foram 133 pessoas novas que entraram no canal. Todos vocês são bem-vindos e eu convido vocês a estudar diariamente comigo as escrituras aqui, tá bom? E é mais importante essa constância de estudarmos junto do que necessariamente o conteúdo. A busca de ler as escrituras é mais importante, porque isso simboliza que nós estamos buscando a Deus, buscando entendimento, e isso é fantástico, tá bom? Então o mandamento do Senhor é que estudemos, que busquemos a Ele. A maneira que nós vamos fazer isso, nós podemos decidir ou buscar aí em espírito de oração, né? Qual é a melhor maneira que nós devemos estudar o livro de Mórmon, as escrituras. Vamos lá. Eu vou para a mensagem de hoje. Eu vou ler a sessão 86, o versículo 3. Eu vou ler só o finalzinho. Eu li as 3 sessões das designações aqui. O que eu mais gostei foi essa sessão 86, que fala sobre a parábola do joio, né? O Senhor explica a parábola do joio e do trigo para Joseph Smith e coloca nessa sessão aqui. Ela é fantástica, é a que me chamou mais a atenção. O tema, né, do VemSeg nessa semana é permaneceis em lugares santos. Mas esse estudo aqui da parábola do joio e do trigo eu quero trazer com mais ênfase, né? Trazer mais conhecimento para nós. Então eu vou ler hoje só o finalzinho desse versículo e explicar algumas coisas aqui. Bom, o finalzinho do versículo diz assim: e que ele semeou o joio. Ele quem? Né? O inimigo, ele semeou o joio. Portanto, o joio sufoca o trigo e impele a igreja para o deserto. Quando aqui fala o joio e o trigo, são as pessoas boas e as pessoas más. Elas crescem juntos no mundo, né? Elas crescem junto e o joio sempre fica sufocando ali o trigo, né? E aí fala que a igreja ela é impelida para o deserto. O que significa a igreja ser impelida para o deserto? Significa que a igreja
entrou em apostasia, como na época de Cristo, tá bom? Depois de Cristo, o Pedro ele se tornou profeta, tinha os apóstolos ali, mas continuou a perseguição, até que a igreja caiu em apostasia, deixou de existir, tá bom? Então toda vez que você lê que a igreja foi impelida para o deserto, a igreja no deserto significa a apostasia da igreja, tá bom? E aí, aproveitando esse tema, eu vou compartilhar algumas coisas do livro de Apocalipse, para que nós possamos ter mais conhecimento, porque traz bastante, Apocalipse é bem simbólico, então vamos lá nessa parte que a gente vai entender melhor. Apocalipse capítulo 12, versículo 17, diz assim: E o dragão irou-se contra a mulher. Que mulher é esta? A mulher é simbolizada por a igreja, tá bom? A igreja do Senhor é a mulher, né? A igreja do Senhor é a noiva do Senhor. Nós temos que esperar o esposo. Então, quando fala que o dragão irou-se contra a mulher, ele se irou contra a igreja. A igreja são os membros da igreja, tá bom? Não é uma estrutura física propriamente dita, tá bom? São os membros da igreja. Essa é a igreja do Senhor. E foi fazer guerra contra os remanescentes de sua semente, da semente da mulher, ou seja, da igreja, que guardavam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, o diabo ele faz guerra contra a igreja, ele tenta nos derrubar, tá bom? Então ele faz guerra, ele constantemente, sempre que a igreja de Deus é levantada, ele fica combatendo, né? E até que a igreja ela é levada para o deserto, para a apostasia, né? E depois novamente tem que ser restaurada. Bom, mas nós estamos vivendo aí na sétima dispensação, a igreja não cairá mais em apostasia. Nós estamos preparando o mundo para a segunda vinda de Cristo, tá bom? A igreja não vai mais para o deserto, mas o inimigo ele tenta empurrar assim, tá bom? Tem essa guerra que ele faz. O versículo 13 diz assim: E quando o dragão viu que fora lançado por terra, perseguiu a mulher, que dera à luz o filho homem. Bom, então está falando aqui de que Lúcifer ele foi lançado por terra. Lúcifer e seus anjos, né, eles foram lançados por terra. E desde então ele fez guerra contra a mulher, ele faz guerra contra os membros da igreja. Ele quer derrubar a igreja de Deus. Quando diz aqui, né, que a mulher que dera à luz a um filho, não significa Jesus Cristo, tá bom? Porque a igreja não consegue gerar Jesus Cristo, tá bom? Então, quando fala aqui, o que a igreja gera? A igreja gera o reino de Deus. E ao falar do reino de Deus, você tem que entender duas coisas sobre o reino de Deus na terra, tá bom? Primeiro, o reino eclesiástico, que é o reino da parte administrativa do evangelho, vamos dizer assim. Então, o reino de Deus na terra é a igreja de Jesus Cristo, tá bom? Então, nós temos o reino de Deus na terra, que é o reino eclesiástico, que trata das ordenanças, do evangelho, ensina pregação do evangelho. Então, o reino de Deus na terra é a igreja de Cristo. Só que existe um outro reino, tá bom? De Deus, que vai ser o político. E esse nós vamos obter quando Jesus Cristo vier reinar na terra, pelo período aí de 1000 anos, tá bom? Então quando fala que a mulher, ela deu à luz a um filho, ela está falando, a igreja, ela gera o reino de Deus. Ou seja, nós estamos preparando o mundo para a segunda vinda, para vir o reino político do Senhor, tá bom? Então no milênio nós sabemos que vai ter o reino político e também o reino eclesiástico, tá bom? Vão funcionar de maneiras separadas, mas juntas, porque é o mesmo reino de Deus. Então, só explicando aqui essa parte. Apocalipse capítulo 17, 6, diz assim: E vi que a mulher que estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Veja bem aqui que interessante, o apóstolo João amado, né? Ele estava na ilha de Patmos, ele teve essa revelação aqui. E ao ver a mulher, que no caso, como eu expliquei, a mulher é a igreja. E assim como a mulher simboliza a igreja de Cristo, a mulher também simboliza a igreja do diabo. Então, na verdade, aqui ele viu a igreja do diabo, tá bom? Só que ao ver a igreja do diabo, no versículo final, aqui bem no finalzinho, diz assim: E vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Veja que o apóstolo ele se admirou, né, com a igreja. Mas por que ele se admirou? Porque ele viu uma estrutura, ele viu a estrutura da igreja. Como a igreja do diabo ela era bonita,
bom, cheia de ouro, prata, escarlata, roupa fina, né? E esse era o desejo ali dessa mulher, dessa igreja. E a igreja do diabo, ela é simbolizada por uma mulher, mas é uma mulher prostituta, ou seja, que não guarda os convênios, que se desvia do que é reto, se desvia daquilo que é de Deus. Então, a igreja do diabo é uma prostituta. E quando ele viu essa estrutura, ele se maravilhou, por causa que ela estava espalhada por todo o mundo. E aí o anjo corrigiu ele, né? Falando que aquela era a igreja do diabo. A gente pode ir lá compartilhar, se tiver mais curiosidade, leia lá Apocalipse 17. Mas no versículo um pouquinho para cima mesmo já foi falando, né, que a mulher ela estava embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. Ou seja, a igreja do diabo, ela perseguiu os apóstolos, matou os apóstolos. A igreja do diabo matava aqueles que eram membros da igreja de Cristo, tá bom? Vamos continuar aqui. É a parte que a igreja ela entra em apostasia, como na época de Jesus Cristo. Depois de Cristo, Pedro ele ficou ali como profeta e os apóstolos pregando o evangelho, mas também a perseguição continuou. E assim como mataram Jesus Cristo, também foram matando os apóstolos. Aí nós temos os registros, né, no Novo Testamento. Paulo foi morto na prisão, Pedro crucificado de cabeça para baixo. Então a perseguição continuou e aí a igreja novamente foi impelida para o deserto, tá bom? Para finalizar, Apocalipse 19:8, que fala sobre a mulher, aqui já no caso a mulher, a igreja do Senhor. Bom, diz assim: E foi-lhe permitido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as obras justas dos santos. Olha que interessante, a igreja de Deus foi permitido colocar um linho fino, uma roupa resplandecente. Que roupa é essa? É os convênios do tempo. Nós precisamos nos preparar para o Senhor, para o noivo, tá bom? Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a mulher que está esperando o seu noivo. Então nós temos que entrar no tempo, fazer os convênios, nos aprontar para receber o noivo. É bem interessante aqui sobre essa parte, tá bom? Então, é isso que eu quero compartilhar. Eu vou finalizar aqui com o versículo que eu comecei, lá em Doutrina e Convênio 86, versículo 3, o finalzinho, tá bom? Que diz: Eis que ele semeia o joio. Portanto, o joio sufoca o trigo e impele a igreja para o deserto. Essa igreja, ela não vai ser impelida para o deserto mais. Não cairá em apostasia, como houve nas outras dispensações do Evangelho. Essa é a 7ª dispensação, a qual Joseph Smith, né, foi o cabeça dessa 7ª dispensação. E essa dispensação vai permanecer na terra até a segunda vinda de Cristo. Então nós não devemos somente fazer com que a igreja permaneça, mas que ela progrida. O reino de Deus tem que progredir. Como que nós fazemos isso? Por meio da pregação do Evangelho. Devemos manter as pessoas que estão na igreja hoje, manter, não deixar que essas pessoas se desviem. Se a pessoa se tornou inativa, devemos buscar ela de novo para a igreja, voltar ela para o convívio da igreja. E aqueles que não fazem parte da igreja, nós devemos pregar para que a igreja do Senhor aumente, tá bom? Então o mandamento hoje em dia é que o reino de Deus vai avante, não somente ficar estagnado, parado, mas devemos progredir. Vamos para preparar aí para a segunda vinda de Cristo. Essa é a mensagem do Vem Segue que eu compartilho com vocês hoje. E eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.